A história que você irá escutar é uma maravilhosa história de vingança e romance. Por gentileza, se inscreva no canal caso goste da história e comente de que localização você assiste este vídeo. Obrigado por nos assistir. Parabéns ao Tiago, eu disse, forçando as palavras através de um sorriso que parecia caco de vidro. Meu nome é Antônio. Tenho 44 anos e tinha acabado de ver 5 anos da minha vida serem entregues a um garoto de 23 anos que estava na Corvo Negro Ventures há exatos 3 meses. Tiago sorriu como se tivesse conquistado algo por mérito próprio. A sala de reuniões cheirava a café velho e decepção. O ar-condicionado zumbia com aquele ruído constante que você só percebe quando está tentando não gritar. Todos aplaudiram. Eu aplaudi também. Minhas mãos faziam um movimento mecânico, enquanto minha mente processava cada detalhe daquele momento. O suor frio descendo pela minha nuca. O gosto amargo na boca. O peso no peito que parecia uma bigorna. Meu gerente, Geraldo Pereira, estava na cabeceira da mesa com o peito estufado como um galo. Sua gravata vermelha brilhava sob as luzes fluorescentes, e eu me peguei pensando como alguém podia parecer tão orgulhoso de uma traição tão descarada. O Tiago vai fazer grandes coisas como nosso novo diretor regional de operações, ele disse. O mesmo cargo para o qual eu vinha sendo treinado desde 2019. O mesmo cargo que me prometeram que seria meu quando o velho Mendonça se aposentasse. O mesmo cargo pelo qual sacrifiquei aniversários, natais e incontáveis noites de sono. Mantive minhas mãos cruzadas, mantive meu rosto neutro, mas algo frio se instalou no meu peito, bem onde a esperança costumava morar. Era como se alguém tivesse apagado uma vela que eu nem sabia que ainda estava acesa. Tiago era sobrinho do Geraldo. Todo mundo sabia. Ninguém falava sobre isso. Era o elefante na sala que todos fingiam não ver, enquanto pisoteava nossos sonhos e expectativas. O garoto tinha a tinta do diploma de administração da FGV mal seca e uma confiança que vinha de nunca ter precisado conquistar nada. Seus sapatos eram italianos, o relógio suíço, e o sorriso era daqueles que só quem nunca passou aperto na vida consegue dar. Ele passou 3 meses me observando lidar com contratos de fornecedores, gerenciar a logística da cadeia de suprimentos e resolver falhas de equipamentos em 4 estados. 3 meses fazendo anotações em um caderninho de couro, que provavelmente custava mais que meu almoço de uma semana. Agora ele era meu chefe. O Antônio foi fundamental para deixar o Tiago a par de tudo, acrescentou Geraldo, como se isso melhorasse as coisas. Como se 5 anos de avaliações de desempenho perfeitas e semanas de trabalho de 60 horas fossem apenas um elaborado treinamento para o futuro de outra pessoa. Senti o olhar de pena dos colegas. Marina da contabilidade desviou os olhos quando nossos olhares se cruzaram. Roberto do RH mexeu desconfortavelmente na cadeira. Até o Paulinho, o estagiário que eu havia ajudado a conseguir a efetivação no ano passado, parecia constrangido. Eu assenti. Fico feliz em ajudar, eu disse. As palavras saíram automáticas, ensaiadas por anos de engolir sapos corporativos. A reunião terminou. As pessoas saíram, oferecendo apertos de mão e parabéns ao Tiago. Cada cumprimento era como um tapa na minha cara. Juntei meu bloco de notas e caneta, movendo-me mais devagar que o normal. Minha mente estava afiada e clara, como quando você acorda no meio da noite e de repente entende algo que o incomodava há meses. Geraldo segurou meu braço quando cheguei à porta. Sua mão estava úmida de suor, e o aperto era mais forte que o necessário. Antônio, fique 1 minuto. O tom dele era daqueles que os chefes usam quando querem que você se sinta grato por migalhas. Ficamos sozinhos na sala de conferências. O silêncio era tão denso que dava para cortar com faca. Ele afrouxou a gravata e tentou parecer compreensivo. A luz do fim de tarde entrava pela janela, criando sombras longas que faziam seu rosto parecer ainda mais falso. Eu sei que isso pode ser uma surpresa, ele disse. Uma surpresa, como se eu não tivesse ouvido as conversas pelos corredores nas últimas semanas, como se eu não tivesse visto os almoços particulares entre ele e Tiago, como se eu fosse idiota. Mas o Tiago traz novas perspectivas, uma nova energia. Claro, eu disse. Minha voz saiu mais seca que pretendia. Você entende, não é? Não é nada pessoal. Nada pessoal. 5 anos da minha vida jogados no lixo e não era nada pessoal. Eu o encarei por um longo momento. Geraldo tinha 52 anos
uma barriguinha saliente e cabelo ralo. Ele penteava para o lado para esconder as falhas, usando tanto gel que brilhava sob a luz. Tinha aquele cheiro característico de quem usa perfume caro demais para compensar outras coisas. Ele herdou o cargo quando seu sogro se aposentou. A ironia não me passou despercebida. O ciclo do nepotismo se repetindo enquanto pessoas como eu assistiam de camarote. Eu entendo perfeitamente, eu disse. E pela primeira vez em 5 anos, eu realmente entendia. Ele relaxou. Os ombros caíram, o sorriso voltou. Ótimo, eu sabia que você seria profissional sobre isso. É por isso que você é um membro tão valioso da equipe. Valioso. Não valioso o suficiente para a promoção que eu merecia, mas valioso o suficiente para treinar o sobrinho dele e sorrir sobre isso. Valioso como uma ferramenta que você usa até quebrar e depois joga fora. Voltei para minha mesa e me sentei. O escritório zumbia com a atividade normal. Telefones tocando, teclados clicando, pessoas resolvendo problemas. O cheiro de café requentado se misturava com o ar-condicionado viciado. Abri meu laptop e encarei a tela por 1 minuto inteiro. Antes de começar a digitar, o cursor piscava como um coração batendo, esperando que eu tomasse uma decisão que mudaria tudo. Eu comecei na Corvo Negro Ventures em março de 2019, logo depois que meu divórcio foi finalizado. Lembro do primeiro dia como se fosse ontem. Cheguei meia hora mais cedo, nervoso como um adolescente no primeiro emprego. O prédio parecia imponente, todo vidro e aço, prometendo um futuro que nunca chegaria. Precisava de um novo começo, e a logística de manufatura parecia algo sólido em que eu poderia me apoiar. Depois de perder meu casamento de 12 anos, precisava de algo previsível, rotineiro, seguro. A empresa cuidava da distribuição de equipamentos industriais em toda a região sudeste. Um trabalho monótono que pagava bem e me deixava dormir à noite. Ou pelo menos era o que eu pensava. O próprio Geraldo me contratou. Apertou minha mão, disse que precisavam de alguém com minha experiência. Seu aperto de mão era firme demais, daqueles que querem mostrar dominância desde o primeiro momento. Eu tinha passado 12 anos na minha empresa anterior, antes que cortes de orçamento eliminassem meu cargo. Ainda lembro do dia que me chamaram no RH. Sexta-feira, 3 da tarde. A hora clássica das demissões. Aos 44 anos, recomeçar não era fácil, mas Geraldo fez parecer uma oportunidade. Estamos crescendo rápido, ele disse durante minha entrevista. Muito espaço para crescimento para as pessoas certas. As pessoas certas. Agora eu sabia o que isso significava. Pessoas com o sobrenome certo, o parentesco certo. Eu me tornei a pessoa certa. Trabalhava nos fins de semana, quando as remessas atrasavam. O cheiro de papelão molhado nos armazéns, o barulho dos empilhadeiras, o cansaço que se acumulava nos ossos. Fiquei até tarde quando os clientes tinham emergências. Pizzas frias no escritório vazio. O brilho do monitor sendo a única luz. Ligações de madrugada com fornecedores do outro lado do país. Construir relacionamentos com fornecedores de São Paulo ao Rio de Janeiro. Almoços de negócios onde eu bebia água com gás enquanto eles tomavam uísque. Apertos de mão que selavam acordos de milhões, promessas cumpridas que construíam confiança. Minhas avaliações de desempenho eram impecáveis. Excepcional, extraordinário, essencial. Palavras que apareciam todo ano no papel, mas nunca se traduziam em reconhecimento real. Geraldo sempre sorria, aquele sorriso de vendedor de carro usado que nunca chegava aos olhos. Sempre prometia que coisas maiores estavam por vir. Você tem perfil de gerente, Antônio. Ele dizia, só precisa ser paciente. A paciência do otário era o que ele queria dizer. Paciente. Eu era bom em ser paciente. Tinha sido paciente no meu casamento, enquanto ele desmoronava. Paciente com as promessas quebradas e as noites sozinho. Paciente demais. Minha filha Sofia me visitava a cada 15 dias. O acordo de guarda que eu aceitei, porque não queria que ela visse os pais brigando. Ela tinha 16 anos agora. Idade suficiente para notar quando o pai parecia cansado. Idade suficiente para perceber que o apartamento de 2 quartos onde eu morava não era o que ela esperava para o pai. Às vezes, ela me encontrava na mesa da cozinha nas manhãs de domingo, com o laptop aberto, respondendo a e-mails de trabalho. A luz do sol entrando pela janela, o cheiro de café fresco, e eu ali preso numa tela que nunca parava de exigir atenção. Pai, é fim de semana, ela dizia.
A voz dela tinha aquele tom de preocupação que nenhum pai quer ouvir da filha. Só colocando as coisas em dia, eu respondia, construindo algo bom aqui. Ela revirava os olhos, mas entendia, ou fingia entender para não me magoar mais. A mãe dela se casou de novo com um advogado que tinha um horário de trabalho normal e treinava a escolinha de futebol. Rafael, o nome dele. Cara simpático, tenho que admitir. Casa com piscina, carro do ano, viagens nas férias. Eu era o pai que trabalhava demais, mas mandava o dinheiro do aniversário na data certa e nunca perdia uma peça da escola. O pai que sentava na última fileira, porque chegava correndo do trabalho, ainda de terno, suado, mas presente. A primeira rachadura apareceu há 6 meses, quando Geraldo mencionou que seu sobrinho poderia se juntar à empresa. Estávamos no elevador, subindo para o 10º andar. O cheiro de perfume caro dele preenchendo o espaço pequeno. Garoto inteligente, ele disse. Acabou de se formar na FGV. Administração, top da classe. Eu assenti, sem pensar muito nisso. As empresas contratavam recém-formados o tempo todo. Começavam em cargos de nível básico. Aprendiam com os veteranos. Deixavam que aprendessem o negócio desde o início. Era o ciclo natural das coisas. Mas Tiago não começou do início. Ele começou na sala ao lado da de Geraldo, com o título de especialista em operações e um salário que eu só podia imaginar. Ouvi pelos corredores que era mais do que o meu. 5 anos de experiência, valendo menos que um diploma novinho. Geraldo o apresentou a todos como se fosse da realeza. O Tiago vai observar nossos processos, Geraldo anunciou. Aprender como fazemos as coisas. Trazer ideias frescas. Ideias frescas. Como se 5 anos de otimização de processos não fossem suficientemente frescos. Tiago observava participando das minhas ligações com clientes, tomando notas enquanto eu explicava as negociações com fornecedores, fazendo perguntas que mostravam que ele não entendia o básico do que fazíamos. Por que oferecemos prazo de pagamento tão longo? Como sabemos em qual fornecedor confiar? O que acontece se uma entrega atrasa? Perguntas de primeiro semestre de faculdade. Mas ele era esforçado, tenho que admitir, e educado. Dizia sim, senhor, e obrigado. Como se sua mãe o tivesse educado bem. Provavelmente tinha. Família rica, educação cara, tudo servido em bandeja de prata. Eu o treinei porque é isso que você faz. Você ajuda o novato. Compartilha o conhecimento. Constrói a próxima geração. Mesmo quando o sobrenome do novato é Pereira e o tio dele assina seus cheques. Mesmo quando você começa a suspeitar para onde tudo isso está indo. Mesmo quando seu estômago se revira cada vez que ele faz uma pergunta básica que você já respondeu 3 vezes. O momento em que eu soube veio 3 semanas atrás, durante uma conversa que eu não deveria ter ouvido. Era uma quinta-feira chuvosa, o tipo de chuva que deixa São Paulo intransitável e todo mundo irritado. Eu tinha ficado até tarde para terminar os relatórios trimestrais. Os números não fechavam e eu precisava encontrar o erro antes da apresentação de sexta. O escritório estava vazio, exceto pela equipe de limpeza. Dona Maria, a faxineira, acenou para mim enquanto empurrava o carrinho pelo corredor. Trabalhando tarde de novo, Dr. Antônio. Ela sempre me chamava de doutor. Eu nunca corrigi. Eu estava indo para a copa pegar um café quando ouvi vozes do escritório do Geraldo. A porta dele estava entreaberta e o corredor carregava o som melhor do que as pessoas imaginavam. A acústica do prédio era terrível. Você podia ouvir conversas de 3 salas de distância se prestasse atenção. A diretoria vai fazer perguntas. O Tiago só está aqui há 2 meses. Era o Geraldo falando. Reconheci o tom defensivo que ele usava quando estava sendo pressionado. Outra voz, mais grave, mais velha. Provavelmente Jaime Medeiros, da Matriz. O sotaque carioca dele era inconfundível. Você disse que o Antônio estava pronto para a promoção. Meses de memorandos dizendo isso. O Antônio é sólido, mas o Tiago é da família e tem o diploma. A diretoria adora diplomas, especialmente diplomas da FGV. Faz a empresa parecer moderna. E a experiência do Antônio. 5 anos construindo relacionamentos, salvando contratos, apagando incêndios. Geraldo riu. Não foi uma risada maldosa, mas também não foi gentil. Era a risada de quem está fazendo um negócio e sabe que está levando vantagem. O Antônio é um bom funcionário, confiável, mas não tem perfil de executivo. Muito operacional. Não pensa estrategicamente. Ele vai continuar fazendo o que faz, ganhar um bom dinheiro e tudo se resolve. Ele é desses que ficam satisfeitos com estabilidade.
Fiquei parado naquele corredor por 30 segundos, ouvindo-os planejarem meu futuro. Meu coração batendo tão forte que tinha certeza que eles podiam ouvir. As mãos tremendo de raiva, Tiago ficaria com o cargo do Mendonça. Eu o treinaria, o apoiaria e fingiria ser grato pela oportunidade. O roteiro já estava escrito. O Antônio não vai criar problemas, continuou Geraldo. Ele tem uma filha, pensão alimentícia, apartamento financiado. Ele precisa deste emprego. Ele vai baixar a cabeça e aceitar. É um cara família desses que não arriscam. Foi quando eu me afastei silenciosamente, para que não ouvissem meus passos. Cada passo era calculado, evitando os pontos do piso que rangiam. Voltei para minha mesa, salvei meu trabalho, desliguei o computador com calma. Peguei minha pasta, meu guarda-chuva e saí do prédio. A chuva caía forte, encharcando meu terno em segundos. Não me importei. Dirigi para casa em completo silêncio, nem o rádio ligado. Só o barulho dos limpadores e o tamborilar da chuva no teto do carro. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitado na cama, encarando o teto, ouvindo a chuva contra a janela. Continuei pensando nas palavras de Geraldo. Ele vai baixar a cabeça. Como se eu fosse um cavalo sendo domado. Como se 5 anos de lealdade e trabalho duro tivessem me dado o direito de ser grato pelas migalhas. Como se eu não fosse nada além de uma engrenagem descartável na máquina. Pensei na Sofia, em como ela ficou orgulhosa quando lhe contei sobre a possível promoção. Estávamos jantando pizza, nossa tradição de quinta-feira. Meu pai vai ser diretor, ela contou aos amigos no grupo do WhatsApp. Mostrou para mim as mensagens, os parabéns, os emojis de palmas. Agora eu teria que explicar por que isso não ia acontecer. Teria que ver a decepção nos olhos dela. De novo, pensei na minha ex-esposa, Carolina. Em como ela sempre dizia que eu era passivo demais. Você deixa as pessoas pisarem em você, Antônio. Ela disse durante uma de nossas últimas brigas. A louça voando, as palavras cortando mais que os cacos. Defenda-se pelo menos uma vez. Lute por algo, por nós. Mas eu nunca lutei. Sempre achei que ser profissional, ser correto, ser paciente, seria recompensado. Talvez ela estivesse certa. Talvez fosse por isso que ela estava com Rafael agora. E eu estava sozinho num apartamento ouvindo a chuva. Na manhã seguinte, vim trabalhar com uma mentalidade diferente. Era como se tivesse tirado óculos embaçados que eu nem sabia que estava usando. Observei o Tiago com mais atenção. Vi como ele chegava sempre depois das 9, enquanto eu estava lá desde as 7. Como ele saía para almoços de 2 horas com o tio, enquanto eu comia sanduíche na mesa. Notei como Geraldo o incluía em reuniões executivas, apresentando-o para clientes importantes, enquanto me mantinha focado nas operações do dia a dia. Trabalho braçal era como eles viam. Vi como outros gerentes começaram a consultar o Tiago sobre decisões que deveriam ter sido minhas. Onde fazer o pedido de emergency supplies? Pergunte ao Tiago. Qual fornecedor escolher para o novo contrato? O Tiago está analisando. 3 semanas depois, sentado naquela sala de conferências, assistindo Tiago aceitar os parabéns por um trabalho que não havia conquistado, senti algo quebrar dentro de mim. Não foi dramático. Não houve epifania súbita. Foi como o momento em que você percebe que um relacionamento acabou, que não há mais volta. Não era raiva, não tristeza, apenas clareza. Cristalina, cortante, libertadora. Geraldo achava que eu precisava daquele emprego. Achava que eu baixaria a cabeça porque tinha contas a pagar e uma filha para sustentar. Achava que o medo me manteria preso. Ele estava errado sobre muitas coisas, mas principalmente sobre quem eu era, ou talvez sobre quem eu estava me tornando naquele exato momento. Abri meu laptop e comecei a digitar minha carta de demissão. Minhas mãos estavam firmes. Minha mente estava clara. As palavras fluíam como se estivessem esperando anos para sair. Pela primeira vez na minha vida profissional, eu sabia exatamente o que ia fazer. Não era um ato de desespero. Era um ato de dignidade. Enviei minha carta de demissão exatamente às 16h30 de sexta-feira. O horário não foi coincidência. Era o mesmo horário que eles me demitiram da empresa anterior. Um pequeno simbolismo pessoal. Geraldo tinha acabado de voltar de um passeio com Tiago pelo armazém, mostrando-lhe seu domínio. Podia ouvi-los pelo corredor, Geraldo explicando coisas que ele mesmo não entendia completamente. Tiago fingindo interesse. Bati em sua porta 3 vezes. Firme e decidido. Entreguei-lhe o envelope e disse: "Este é o meu aviso prévio de 2 semanas.
O envelope era daqueles brancos simples, comprados em qualquer papelaria. Nada especial exceto pelo que continha. O rosto de Geraldo passou por várias expressões em questão de segundos. Confusão, descrença e depois algo que parecia pânico. Era fascinante assistir a compreensão surgindo em seus olhos. Ele rasgou o envelope com pressa, quase rasgando a carta junto. Seus olhos movendo-se de um lado para o outro na página, lendo e relendo, como se as palavras fossem mudar. Isso é uma piada? Sei, ele disse. A voz saiu mais aguda que o normal. Não, senhor. É profissional, formal e definitivo. Você não pode estar falando sério. Todo o sangue tinha drenado do rosto dele. Você está saindo porque o Tiago conseguiu a promoção. Não era uma pergunta. Fiquei em silêncio, deixando-o preencher o vazio. Era uma técnica que aprendi com os clientes difíceis. As pessoas odeiam o silêncio. Sempre acabam falando mais do que deveriam. Geraldo se levantou, andando de um lado para o outro atrás de sua mesa. A cadeira giratória continuou se movendo sozinha por alguns segundos. Antônio, vamos ser razoáveis. Você está chateado. Eu entendo. Qualquer um ficaria. Mas abandonar 5 anos de construção de carreira, isso não é inteligente. É emocional, irracional. Eu já tomei minha decisão, senhor. Minha voz estava calma, profissional. Anos de prática em manter a compostura em situações difíceis. E sua filha? Suas responsabilidades. As contas, o apartamento, a pensão, lá estava. A carta que ele achava que sempre ganharia, a vantagem que ele pensava que tinha. A corrente que me mantinha preso, a razão pela qual eu baixaria a cabeça e ficaria quieto. Como um bom funcionário, como um bom pai responsável, como um homem derrotado. Eu vou dar um jeito, eu disse. Sempre dou. O tom de Geraldo mudou. As tentativas de conciliação acabaram. Ficou mais duro, ameaçador. A máscara do chefe compreensivo caiu completamente. Você percebe como isso parece, certo? 44 anos, saindo num rompante. Pedi demissão porque não foi promovido. É antiprofissional, infantil, imaturo. Nenhuma empresa séria vai querer alguém assim. Eu assenti. Entendo por que você pensaria isso. É sua prerrogativa ter essa opinião. Não vou te dar uma boa referência. Ele cruzou os braços, se apoiando na mesa. Você entende isso, não é? 5 anos jogados fora. Sair assim, nos deixando na mão, no meio de contratos importantes. Nenhuma empresa vai querer alguém que faz birra quando as coisas não saem do seu jeito. Você está queimando pontes, Antônio. Pontes que levou anos para construir. Algo frio se instalou no meu estômago, mas não recuei. 5 anos de desempenho perfeito. E agora eu estava fazendo birra. 5 anos ficando até tarde e trabalhando nos fins de semana. E agora eu era antiprofissional. A narrativa já estava sendo reescrita. A escolha é sua, eu disse. Meu histórico fala por si. Geraldo sentou-se novamente, tentou uma abordagem diferente. O tom mudou para algo quase paternal. Olha, Antônio, eu gosto de você. Sempre gostei. Você é bom no que faz. Excelente, na verdade. Mas o Tiago traz algo diferente para a mesa. Juventude, ideias novas, visão estratégica, conexões. O nome dele abre portas. Visão, eu repeti, saboreando a palavra. O Tiago mal sabe a diferença entre fornecedor e distribuidor. A diretoria quer inovação, pensamento disruptivo. O Tiago representa o futuro desta empresa. Precisamos de sangue novo, energia nova. Você entende isso, não é? E o que eu represento? Eu já sabia a resposta, mas queria ouvir dele. Geraldo fez uma pausa, escolhendo as palavras. Experiência, estabilidade, conhecimento operacional. Isso também é valioso à sua maneira, mas não é material de liderança. Não no mundo de hoje. À sua maneira, como um elogio de consolação. Valioso o suficiente para manter as coisas funcionando, mas não valioso o suficiente para liderar. Valioso o suficiente para treinar o substituto dele, mas não valioso o suficiente para ser promovido. Eu entendi a matemática. Sempre foi clara. Agradeço o esclarecimento, senhor. Agora está tudo muito claro, eu disse. Não faça isso, Antônio. A voz dele estava quase implorando agora. Tire o fim de semana. Pense melhor. Vá pescar. Beba uma cerveja. Descarregue a raiva. Volte na segunda e fingiremos que essa conversa nunca aconteceu. Podemos até discutir um aumento. Nada de outro cargo. Mas podemos melhorar seu salário. 15%. 20% talvez. Um aumento. Depois de me negar a promoção prometida,
Ele oferecia dinheiro como se isso consertasse tudo, como se dignidade tivesse preço. Olhei para Geraldo por um longo momento. Estudei seu rosto. As rugas de preocupação, o suor na testa, o desespero mal disfarçado. Ele realmente acreditava que eu recuaria. Acreditava que ameaçar minha referência e questionar meu profissionalismo me faria ceder. Acreditava que um fim de semana seria suficiente para eu engolir meu orgulho e voltar de cabeça baixa. Vou cumprir minhas 2 semanas, eu disse. Treinar o Tiago em tudo que ele precisar saber, documentar todos os processos, garantir uma transição suave. O rosto de Geraldo escureceu, vermelho subindo do pescoço. Você vai treiná-lo? Você acha que o Tiago precisa de treinamento de alguém que desiste quando as coisas não saem do seu jeito? De alguém que não tem visão de futuro? Ele vai precisar entender os contratos dos fornecedores. 532 contratos ativos. A logística da cadeia de suprimentos. 4 centros de distribuição. Os protocolos de emergência. 17 procedimentos diferentes. Mantive minha voz calma, factual. A menos que você planeje descobrir tudo isso sozinho, senhor. Isso o atingiu. Vi o momento exato em que a realidade bateu. Geraldo sabia que não entendia o lado técnico das operações. Nem o Tiago. Eles precisavam de mim, pelo menos por mais 2 semanas. O conhecimento que levei 5 anos acumulando não estava em nenhum manual. Estava na minha cabeça, nas minhas anotações pessoais, nos relacionamentos que construí. Tudo bem, disse Geraldo, a voz tensa. 2 semanas. Mas não espere nenhum favor, nenhuma festa de despedida. Não espere que eu o ajude a conseguir outro emprego. Você está queimando pontes aqui, Antônio. Pontes importantes. Vai se arrepender disso. Eu assenti e me virei para sair. Minha mão já estava na maçaneta quando ele me chamou. Antônio. A voz dele tinha algo diferente agora. Quase vulnerável. Você está cometendo um erro. Um grande erro. Aos 44 anos não é fácil recomeçar. O mercado está difícil. Ninguém contrata gente da nossa idade para cargos de liderança. Você vai acabar em algo pior, ganhando menos, se arrependendo. Parei na porta. Ele estava certo sobre uma coisa. Não seria fácil. Mas ficar também não era. Talvez, mas o erro é meu, senhor. E é meu direito cometê-lo. Voltei para minha mesa sentindo-me mais leve do que em anos. Era como se tivesse tirado uma mochila pesada que nem percebia estar carregando. O escritório estava quase vazio. As pessoas indo para casa para o fim de semana. TGIF, como diziam. Thank God it's Friday. A luz do fim de tarde pintava tudo de dourado. Tiago ainda estava em sua mesa, estudando organogramas como se contivessem os segredos do universo. Seu rosto jovem concentrado, a testa franzida. Por um momento quase senti pena dele. Sentei-me e abri meu laptop. Comecei a documentar tudo que o Tiago precisaria saber. Não por Geraldo, mas porque havia pessoas que dependiam do funcionamento adequado das nossas cadeias de suprimentos. Hospitais esperando equipamentos médicos, fábricas precisando de peças de reposição, pequenas empresas contando com entregas pontuais. Informações de contato dos fornecedores, não apenas os números oficiais, mas os celulares pessoais para emergências. Procedimentos de emergência. O que fazer quando um caminhão tomba, quando uma greve bloqueia um porto, quando um fornecedor falha. Guias de solução de problemas. Anos de experiência condensados em fluxogramas e checklists. Não porque Geraldo pediu, mas porque as pessoas que dependiam de nossas cadeias de suprimentos mereciam algo melhor do que o caos que viria. Meu celular vibrou. O som cortando o silêncio do escritório vazio. Mensagem de texto da minha filha. Pai, podemos jantar amanhã? Quero saber como foi sua semana. Pizza no lugar de sempre. Eu sorri pela primeira vez naquele dia. Um sorriso verdadeiro, não aquele forçado da reunião. Respondi, com certeza, filha. Tenho novidades para contar, e dessa vez escolha a pizza. Qualquer uma que você quiser. Boas notícias, pela primeira vez em muito tempo. Notícias sobre me defender, sobre escolher dignidade em vez de estabilidade, sobre me afastar de pessoas que não valorizavam o que eu tinha a oferecer. Notícias que talvez ela não entendesse completamente agora, mas que um dia serviriam de exemplo. Geraldo achava que estava me punindo, achava que ameaçar minha referência me faria grato pela chance de ficar. Achava que o medo da instabilidade me manteria preso. Ele não tinha ideia do que acabara de colocar em movimento.
Não sabia que libertação às vezes vem disfarçada de perda. Trabalhei até às 8 da noite naquela sexta, documentando processos, criando manuais que não existiam. O escritório estava completamente vazio agora. Só eu e o pessoal da limpeza. Dona Maria passou por mim com o carrinho. Ainda aqui, Dr. Antônio. Logo vai para casa, Dona Maria. Só terminando umas coisas importantes. Ela sorriu e continuou seu trabalho. Provavelmente tinha visto centenas de pessoas como eu ao longo dos anos. Trabalhando até tarde, sacrificando vida por trabalho, esperando reconhecimento que nunca viria. A manhã de sábado trouxe clareza. Acordei sem o despertador pela primeira vez em anos. O sol entrava pela janela e eu fiquei ali deitado, sem pressa, sem e-mails urgentes esperando resposta. Fiz café na cafeteira italiana que Carolina tinha deixado para trás. O aroma preenchendo o apartamento pequeno. Sentei na varanda, observando a cidade acordar. São Paulo nunca dorme completamente, mas aos sábados ela boceja um pouco mais. Sofia chegou ao meio-dia como combinado. Abraçou-me mais forte que o normal, como se pressentisse algo. Ela tinha esse sexto sentido para as emoções do pai. Como foi a semana, pai? Perguntou enquanto nos sentávamos na pizzaria. O lugar estava cheio, famílias aproveitando o sábado. O cheiro de massa assada e molho de tomate, criando uma atmosfera aconchegante. Interessante, eu disse. Muito interessante. Tenho novidades. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Aquela promoção finalmente saiu. Respirei fundo, o cheiro familiar da pizzaria, o barulho das conversas ao redor, a expectativa no rosto da minha filha. Não exatamente. A promoção foi para outra pessoa, para o sobrinho do meu chefe, um rapaz de 23 anos que está na empresa há 3 meses. O rosto dela passou de expectativa para indignação em segundos. Isso não é justo. Você trabalha tanto, todos aqueles fins de semana, todas aquelas noites. A vida raramente é justa, Sofia. Mas aprendi algo importante. Ela esperou, os olhos ainda brilhando de raiva por mim. Aprendi que, às vezes, a melhor resposta para a injustiça não é aceitar e esperar que melhore. É ir embora e construir algo melhor. Eu pedi demissão. O silêncio durou alguns segundos. Podia ver as engrenagens girando na cabeça dela, processando a informação. Você pediu demissão? Tipo, saiu do emprego? Voluntariamente? Exatamente. Minhas últimas 2 semanas começam na segunda. Mas pai, e as contas? E o apartamento? E ela pausou, sem querer dizer pensão alimentícia. Vou dar um jeito. Sempre dei. E sabe de uma coisa? Acho que vou me sair melhor sem eles. Ela me estudou por um longo momento. Depois sorriu. Um sorriso orgulhoso. Que bom, pai. Sério mesmo. Você parece diferente, mais leve. Como assim? Sei lá. Nos últimos anos você sempre parecia cansado, derrotado. Hoje você parece vivo. A pizza chegou. 4 queijos, a favorita dela desde criança. Comemos conversando sobre escola, amigos, planos para as férias. Não sobre trabalho, não sobre responsabilidades. Apenas pai e filha aproveitando um sábado. Quando a deixei na casa da mãe, Carolina estava na porta. Acenou educadamente, como sempre. Rafael apareceu atrás dela, também acenou. Gente boa nos dois. Sofia merecia ter estabilidade, mesmo que não fosse comigo. Tudo bem, Antônio? Carolina perguntou. Algo no meu rosto devia estar diferente. Melhor que bem. Mudanças no horizonte. Boas mudanças. Ela assentiu, sem insistir. Depois de 12 anos de casamento, ela conhecia meus sinais. Sofia me abraçou antes de entrar. Estou orgulhosa de você, pai, por ter se defendido. As palavras ficaram comigo durante todo o caminho de volta. Domingo foi dia de planejamento. Abri o laptop, mas desta vez não para trabalhar para a Corvo Negro, para trabalhar para mim. Atualizei meu currículo, destacando realizações que tinha minimizado por humildade. Reduzi custos operacionais em 30%. Aumentei eficiência de entrega em 45%. Construí rede de mais de 200 fornecedores confiáveis. Números que falavam por si. Fiz uma lista de contatos na indústria, pessoas que conheci ao longo dos anos, que respeitavam meu trabalho independente de títulos. João da Metalúrgica União, Sandra da Logística Integrada, Carlos da Redes Industriais. Pessoas que sabiam meu valor real. Pesquisei empresas, salários de mercado, tendências da indústria. Descobri que estava ganhando 20% abaixo da média de mercado para minha experiência.
Geraldo tinha me mantido preso com promessas enquanto economizava no meu salário. Segunda-feira trouxe revelações imediatas. Cheguei cedo, como de costume, 7 da manhã, o estacionamento ainda vazio. O segurança noturno me cumprimentou. Seu João, sempre o primeiro, né? Nem sempre, Benedito, mas hoje tinha motivos para chegar cedo. Encontrei Tiago já em sua mesa, parecendo sobrecarregado. Óculos tortos, gravata frouxa, 3 xícaras de café vazias na mesa. Ele tinha planilhas abertas em 3 monitores e estava freneticamente anotando informações de e-mails de fornecedores. Papel por todo lado, post-its coloridos criando um arco-íris de desespero. Bom dia, Tiago, eu disse, mantendo o tom neutro. Como está a transição? Ele olhou para cima, com alívio e desespero disputando espaço no rosto jovem. Antônio, graças a Deus você chegou. Estou aqui desde as 6 da manhã tentando entender a conta das indústrias morais. A gerente de compras deles está furiosa, ameaçando cancelar nosso contrato se não resolvermos um problema de envio até o meio-dia. Liga a cada meia hora. Está dizendo que vamos custar milhões a eles em produção parada. Indústrias Morais, nosso maior cliente, nosso contrato mais complexo. Eles encomendavam componentes de maquinário pesado no valor de 4 milhões de reais anualmente. Um único erro podia custar centenas de milhares em multas contratuais, que eu gerenciava a conta deles pessoalmente há 4 anos. Conhecia cada detalhe, cada preferência, cada idiomancia da gerente de compras deles. Qual é o problema específico? Perguntei, já suspeitando da resposta. Algo sobre suportes de titânio atrasados do nosso fornecedor em Sorocaba, mas não consigo descobrir qual fornecedor é. Tenho 15 fornecedores diferentes em Sorocaba nos nossos sistemas. Os e-mails deles são confusos, cheios de códigos que não entendo. E o pior, o sistema de rastreamento mostra 3 remessas diferentes, todas com códigos parecidos. Olhei para a tela de Tiago. Era um caos. Ele tinha o e-mail da Morais aberto, furioso e cheio de termos técnicos. Também estava olhando contratos de fornecedores, que não tinham nada a ver com suportes de titânio. Estava procurando no lugar errado, no sistema errado, com os parâmetros errados. Ele estava se afogando em um copo d'água porque ninguém tinha lhe ensinado a nadar. Tiago, eu disse com cuidado, escolhendo as palavras. O Geraldo te passou as informações sobre a conta da Morais, os protocolos específicos, os contatos de emergência, o histórico de problemas. Ele disse que você cuidaria da transição. Fez uma pausa, parecendo constrangido, mas depois mencionou sua situação. Disse que você estava saindo por birra, que eu deveria resolver isso sozinho para mostrar iniciativa, provar que merecia o cargo. Minha situação. Birra. Era como estavam pintando minha saída, reescrevendo a narrativa para proteger o ego de Geraldo e justificar a promoção não merecida de Tiago. Mas olhando para o rapaz, suando frio às 7h30 da manhã, vi apenas alguém jogado numa situação impossível. Passei as 3 horas seguintes explicando a Tiago o relacionamento com a Morais. Era como dar um curso intensivo de 5 anos em minutos. Expliquei como funcionavam seus requisitos de entrega just in time, 0 tolerância para atrasos. Mostrei a ele a rede de fornecedores de backup que construí ao longo de 4 anos. Fornecedor principal, secundário, emergencial. Sempre 3 camadas de segurança. Ajudei-o a entender por que um simples atraso no envio poderia se transformar em um cancelamento de contrato. Cláusulas penais, multas progressivas, direito de rescisão imediata após 3 falhas. Isso é incrivelmente complexo, disse Tiago, quando finalmente resolvemos a crise. Eram quase 11 horas. Tínhamos mobilizado 2 fornecedores backup, fretado um transporte expresso e prometido desconto de 5% como pedido de desculpas. Como você consegue acompanhar todas essas partes móveis? Todos esses detalhes. É humanamente possível. Experiência, eu disse. 5 anos aprendendo cada detalhe. E uma boa documentação. Documentação que eu criava nas minhas horas vagas, porque a empresa nunca investiu em um sistema adequado. Você poderia me mostrar seu sistema de documentação? Por favor. A voz dele estava quase implorando. Foi quando percebi algo fundamental. Geraldo não apenas promoveu Tiago sem preparação. Ele o promoveu sem entender o que o trabalho realmente exigia. Sem saber que era impossível aprender em semanas o que levava anos para dominar. Tiago não era incompetente. Era inexperiente, mas estava completamente despreparado
para o escopo das operações regionais. E Geraldo, em sua arrogância, achava que o sobrenome e o diploma compensariam 5 anos de conhecimento acumulado. Passei minha hora de almoço fazendo ligações. Não comi nada, só tomei café preto na mesa mesmo. Entrei em contato com pessoas que construí relacionamentos ao longo dos anos. As notícias correm rápido na logística industrial. Uma mudança dessas era como sangue na água para tubarões. As pessoas já estavam ouvindo sobre as mudanças na Corvo Negro. Alguns estavam preocupados com a continuidade. Outros estavam curiosos sobre novas oportunidades. Alguns poucos estavam cheirando sangue. Antônio, disse Janete Moraes, a gerente de compras, que quase cancelou o contrato naquela manhã. Sua voz estava tensa, desconfiada. Ouvi rumores perturbadores sobre mudanças na gestão. Rumores sobre nepotismo. Por favor, me diga que você ainda vai cuidar da nossa conta. Pelo menos me diga que você vai estar envolvido na transição. Pelas próximas 2 semanas, sim. Estou treinando meu substituto. Depois disso, Tiago Pereira será seu contato principal. O silêncio na linha foi ensurdecedor. Podia ouvir a respiração dela, o barulho de fundo do escritório. Pereira como em Geraldo Pereira. O sobrinho dele? Você está brincando comigo, Antônio. Por favor, diga que é piada. Sim, o sobrinho dele. Meu Deus do céu. Aquele garoto me ligou esta manhã, fazendo perguntas que não faziam sentido. Perguntou se queríamos titânio ou aço. Titânio ou aço. Como se fossem intercambiáveis. Pensei que ele era novo estagiário. Não que estava te substituindo na gestão. Ele está ansioso para aprender, tentei sem muita convicção. Eu não tenho tempo nem paciência para treinar a gerência da Corvo Negro. A voz dela subiu 1/8. Temos cronogramas de produção para cumprir. Milhões em jogo. Se sua empresa não pode fornecer serviço competente, encontraremos quem possa. E Antônio, sim? Onde você vai estar daqui 2 semanas? Ainda decidindo. Mas pode ter certeza que não será longe. Ela entendeu a mensagem implícita. Me avise quando souber. Temos contratos para revisar no próximo trimestre. Seria uma pena ter que procurar novos fornecedores depois de 4 anos de parceria excelente. Essa conversa se repetiu 4 vezes com 4 grandes clientes diferentes. Cada um mais incrédulo que o anterior. Cada um questionando a sanidade da decisão. Cada um perguntando onde eu estaria. No final do dia, eu tinha uma imagem cristalina do que aconteceria depois que eu saísse. Tiago teria dificuldades monumentais. Os clientes ficariam frustrados com erros básicos. Geraldo entraria em pânico e tentaria microgerenciar operações que ele não entendia. Provavelmente pioraria tudo. Toda a divisão regional começaria a sangrar clientes em 6 meses. Talvez menos. Mas isso não era mais problema meu, ou era? Uma parte de mim, a parte que passou 5 anos construindo algo, doía ao pensar na destruição iminente. Na terça de manhã, Geraldo me chamou em seu escritório. Batidas urgentes na porta da minha sala. Antônio, agora. O tom não admitia discussão. Ele parecia ter envelhecido 5 anos em 3 dias. Olheiras profundas, barba por fazer, a gravata torta. Tinha papéis espalhados por toda a mesa. Café derramado manchando alguns contratos. Antônio, sente-se. Estive pensando em nossa conversa de sexta-feira, refletindo. Talvez tenhamos sido precipitados. Agido no calor do momento, sentei, esperando. Conhecia essa dança. A volta atrás quando a realidade bate. Talvez haja espaço para você e o Tiago na gestão. Uma estrutura diferente. Você poderia ser diretor associado, cuidando da parte operacional. Tiago como titular, focado no planejamento estratégico, na visão de futuro. Vocês seriam uma equipe diretor associado. Um título inventado na hora. O mesmo trabalho, o mesmo salário, mas agora fingindo que Tiago era meu chefe. Tendo que pedir autorização para decisões que tomei sozinho por 5 anos. Isso é generoso, eu disse, mantendo o rosto neutro. Mas vou manter minha decisão original. Já dei minha palavra. O rosto de Geraldo passou de conciliatório para raivoso em segundos. O vermelho subindo do pescoço como termômetro. Você vai se arrepender disso, Antônio. Eu te prometo. Está cometendo suicídio profissional. Ninguém contrata diretor de 44 anos. O mercado é dos jovens. Talvez, mas pelo menos será minha escolha. Ele se levantou apontando o dedo para mim. Quando você estiver desempregado, lembrando dos bons tempos aqui, não venha rastejando de volta. Essa porta se fecha quando você sair. Entendido, senhor?
Voltei para minha mesa pensando em suas palavras. Suicídio profissional. Talvez fosse. Mas continuar ali sendo diminuído diariamente, assistindo alguém não qualificado assumir o que construí, isso não seria suicídio da alma. Na quarta-feira, tudo mudou. Acordei com 3 mensagens no LinkedIn, 2 e-mails e uma ligação perdida. A indústria tinha ouvido sobre minha saída. E diferente do que Geraldo previu, eles não me viam como problemático, me viam como disponível. Uma raridade no mercado. Minha primeira entrevista foi na quinta de manhã com a Silverlinks Energia, uma distribuidora de equipamentos de energia renovável com sede em Campinas. Empresa em ascensão, faturamento triplicado nos últimos 2 anos. O gerente regional deles, David Ferreira, vinha tentando me contratar há 2 anos. Sempre almoçávamos nas feiras do setor. Sempre surgia a pergunta: quando você vai sair da Corvo Negro? O escritório deles era moderno, vidro e plantas. Painéis solares no teto. Tudo que a Corvo Negro não era. David me recebeu pessoalmente na recepção. Antônio, finalmente. Quando soube que você estava disponível, cancelei 2 reuniões para te receber hoje. Seu aperto de mão era firme, mas não competitivo. Sorriso genuíno. Sentamos em uma sala com vista para a cidade. Café expresso de verdade, não aquela água suja da Corvo Negro. Vou ser direto, Antônio. Quero você aqui, diretor regional de operações. Reporte direto para mim. Autonomia total sobre suas decisões. O salário, 30% acima do que você ganha atualmente. Ele sabia quanto eu ganhava. É uma indústria pequena. Todos sabem o quanto todos ganham. Bônus por performance, carro da empresa, plano de saúde premium, stock options depois de 1 ano. Estamos planejando IPO em 2027. Parece interessante. Mas conte-me mais sobre a visão da empresa. Ele se animou, os olhos brilhando. Estávamos tentando entrar no mercado de componentes de maquinário pesado. É um mercado dominado por dinossauros como a Corvo Negro. Empresas presas no século passado. Queremos modernizar, digitalizar, criar eficiência real. Seus relacionamentos com as indústrias morais, a manufatura Campo Belo e a equipamentos Fronteira Sul seriam cruciais. Não vou mentir, seu network é parte do valor que você traz. Pelo menos ele era honesto. Eu precisaria dar aviso prévio de 2 semanas a Corvo Negro. Respeito os compromissos. Claro, é uma das coisas que admiro em você. Profissionalismo real, não apenas da boca para fora. Mas Antônio, sendo sincero, suspeito que eles vão te liberar assim que souberem que você está vindo para cá. David estava certo. Na sexta-feira à tarde, Geraldo me chamou novamente. Desta vez, Tiago estava presente, sentado no canto como um aluno na diretoria. O rapaz parecia ter perdido 5 quilos em 1 semana. Aparentemente, a notícia da minha entrevista havia chegado até eles. As paredes têm ouvidos em São Paulo. Ouvi dizer que você está entrevistando com concorrentes. A voz de Geraldo estava fria. Estou explorando oportunidades. É meu direito. Enquanto você ainda é nosso funcionário. Enquanto está tendo acesso a informações sensíveis. Treinando o Tiago. Isso é conflito de interesses. Espionagem corporativa. Cumprindo meu aviso prévio. Treinando meu substituto. Exatamente como prometi. Não compartilhei nenhuma informação confidencial com ninguém. Seus relacionamentos com clientes são propriedade da empresa. Contratos que você assinou como representante da Corvo Negro. Meus relacionamentos com clientes são profissionais, construídos com minha reputação pessoal. Contratos são da empresa. Relacionamentos são pessoais. O rosto de Geraldo estava vermelho púrpura agora. Agora esses clientes pertencem à Corvo Negro Ventures. Se você tentar roubá-los, vamos processar você por tudo que tem. Seu apartamento, seu carro, até a pensão da sua filha. Vou destruir você, Antônio. Tiago falou do canto, a voz fraca. Tio Geraldo, talvez devêssemos considerar. Cale a boca, Tiago. Isso é conversa de gente grande. O rapaz encolheu na cadeira. Por um momento senti pena genuína dele. Geraldo não tirou os olhos de mim. Antônio, você vai sair por aquela porta hoje. Agora. Segurança vai acompanhar você para limpar sua mesa. Você não terá mais acesso aos sistemas, nem ao prédio. E se você tentar roubar nossos clientes, vou garantir que você nunca mais trabalhe nesta indústria. Tenho conexões, amigos, gente que me deve favores. Eu me levantei lentamente, curiosamente calmo. Geraldo, eu te dei 5 anos da minha vida. Avaliações perfeitas.
Semanas de 60 horas sem hora extra paga. Treinei seu sobrinho mesmo sabendo que ele tomaria meu lugar. Foi nada menos que profissional durante todo esse processo. E agora você me trata como um criminoso? Você é um traidor. Depois de tudo que fiz por você, tirei você do desemprego aos 39. Te dei uma chance quando ninguém mais daria. E é assim que você me agradece? Eu fui até a porta e me virei. Tiago, se precisar de ajuda, pode me ligar. Meu celular é o mesmo. Apesar do que seu tio pensa, eu quero que você tenha sucesso. Não é sua culpa estar nessa situação. Tiago assentiu com gratidão, os olhos marejados. Geraldo explodiu. Saia! Agora! Segurança! 2 seguranças me acompanharam até minha mesa. Jorge e Edmilson, que eu cumprimentava todo dia há 5 anos. Eles pareciam constrangidos. Desculpe, seu Antônio. Ordens são ordens, disse Jorge. Sem problema, rapazes. Vocês estão fazendo o seu trabalho. Coloquei meus poucos pertences pessoais numa caixa, uma foto com Sofia, um porta-canetas que ela me deu de Dia dos Pais, um cacto que Marina da Contabilidade me deu no meu primeiro aniversário na empresa. O cacto sobreviveu 5 anos. Irônico, enquanto saía, passei pelos colegas. Alguns desviaram o olhar com medo de associação. Outros acenaram discretamente, solidários. Marina me abraçou rapidamente, sussurrando: "Você fez a coisa certa." Saí da Corvo Negro Ventures pela última vez numa sexta-feira ensolarada. Sem festa de despedida, sem aperto de mão cerimonioso, sem discurso de agradecimento. Escoltado como um criminoso, depois de 5 anos de serviço exemplar. E sabe de uma coisa? Me senti livre. Verdadeiramente livre pela primeira vez em anos. O sol estava brilhando, os pássaros cantavam. E eu tinha uma segunda entrevista na Silver Links na segunda-feira. A vida continua, e às vezes ela melhora quando você tem coragem de virar a página. Segunda-feira cheguei na Silver Links para a segunda entrevista. David me recebeu com um sorriso largo. Soube que Geraldo te liberou mais cedo, dramaticamente pelo que ouvi. Com seguranças e tudo. As notícias voam. Ele deve estar em pânico agora. 3 clientes já ligaram perguntando sobre a transição. Janet Moraes está particularmente preocupada. Você falou com ela? Ela me ligou no sábado, no meu celular pessoal. Queria saber meus planos. David se inclinou para a frente. E o que você disse? Que estava considerando algumas opções, que tomaria uma decisão esta semana. Perfeito. Então vamos tornar sua decisão fácil. Além do pacote que discutimos, o que mais você precisa? A autonomia real. Não quero ter que pedir permissão para decisões operacionais. Contratações, fornecedores, processos. Se vou construir algo aqui, preciso de liberdade. Fechado, mas quero trazer 2 pessoas da minha equipe antiga. Se elas quiserem vir, claro. Marina Sakamoto, da Contabilidade, e Roberto Dias, do Suporte Operacional. Gente boa, competente e leal. Se você garante por eles, para mim basta. O que mais? Uma coisa pessoal. Preciso de flexibilidade quinzenal nas quintas e sextas. Minha filha me visita nesses dias. Família primeiro, sempre. É uma das nossas políticas. Aliás, temos licença parental de verdade aqui. Não aqueles 5 dias ridículos que a lei exige. Apertamos as mãos. Começaria em 2 semanas. Tempo suficiente para descansar, reorganizar a vida e assistir de longe o circo pegar fogo na Corvo Negro. E pegou fogo rápido. Na terça, Tiago me ligou. Eram 10 da noite. Antônio, por favor, preciso de ajuda. A voz dele estava desesperada. Tiago, calma. O que aconteceu? A Moraes está cancelando o contrato. Janet disse que não confia mais na Corvo Negro. Que sem você não há garantia de qualidade. O tio Geraldo está furioso, gritando com todo mundo, me culpando por não segurar a conta. Respira. Você tem o manual que criei? Tenho. Mas não consigo entender metade das coisas. São muitos códigos, muitas referências cruzadas. Antônio, eu não estou pronto para isso. Eu sei que não sou. Sei que você sabe também. Passei 2 horas ao telefone com ele, explicando processos, acalmando o pânico. Não porque devia algo a Geraldo, mas porque Tiago era vítima, tanto quanto eu tinha sido. No final, sugeri: Tiago, seja honesto com seu tio. Diga que você precisa de 6 meses de treinamento real antes de assumir. Traz alguém experiente temporariamente. Ele nunca vai aceitar isso. Seria admitir que errou, que promoveu alguém não qualificado, que o nepotismo falhou. Então você tem 2 opções: afundar com o navio ou pular fora enquanto pode. Silêncio longo. Depois, obrigado, Antônio.
Por tudo. Por não me odiar também. Você é um bom garoto, Tiago. Merece uma chance real de aprender e crescer. Não de ser jogado aos leões para satisfazer o ego do seu tio. Vou pensar no que você disse. Boa sorte. E Tiago, se precisar de referência para outro lugar, pode contar comigo. O silêncio dele disse tudo. A vingança veio 6 meses depois, mas não da maneira que eu esperava ou planejava. Eu estava prosperando na Silverlinks. Tinha trazido Marina e Roberto comigo. Construímos uma equipe sólida. 3 dos meus antigos clientes tinham migrado conosco, incluindo a Moraes. Janete fez questão de fazer um evento para anunciar a nova parceria. Meu salário era 30% maior, mas minha qualidade de vida tinha melhorado 200%. Chegava em casa para jantar, assistia aos jogos de Sofia na escola. Dormia 8 horas por noite. David me chamou em seu escritório numa tarde de setembro. Estava com um tablet na mão, sorrindo como o gato que comeu o canário. Você precisa ver isso, disse ele mostrando a tela. A manchete do Valor Econômico. Divisão Regional da Corvo Negro Ventures em colapso. Nepotismo e má gestão levam à perda de 60% do faturamento. O artigo era devastador. Detalhava como a Corvo Negro havia perdido 4 grandes contas em 5 meses. Não só a Moraes, mas Manufatura Campo Belo, Frontier Sul e Logística Integrada. A receita na região sudeste tinha despencado. A diretoria havia iniciado uma investigação sobre as práticas de gestão. Descobriram e-mails onde Geraldo admitia ter promovido o sobrinho sem qualificações adequadas. Geraldo Pereira foi demitido na semana passada, disse David. Aparentemente tentou culpar você pelo fracasso. Disse que você sabotou a transição. A diretoria não comprou, especialmente depois que 3 gerentes confirmaram que você tentou fazer uma transição profissional e foi escoltado para fora do prédio. Marina tinha dado seu depoimento, Roberto também. Até o Paulinho, o ex-estagiário, confirmou minha conduta profissional. Eu li mais. Tiago havia pedido demissão após 3 meses lutando. Voltou para a pós-graduação, desta vez em Supply Chain Management. Pelo menos aprendeu algo com a experiência. Segundo o artigo, Geraldo enfrentava processo das indústrias Moraes por quebra de contrato. Um atraso na cadeia causou parada de produção que custou 10 milhões. Sem mim para resolver a crise, sem network de fornecedores backup, o sistema colapsou. Tem mais, continuou David. 3 dos clientes restantes deles entraram em contato. Querem saber se você pode atendê-los. Disseram que a Corvo Negro virou um caos. Ninguém sabe nada, processos perdidos, contratos bagunçados. É tentador pegar todos. Mas temos que ser seletivos. Não quero crescer rápido demais e perder qualidade. Concordo. Talvez 2 dos 3, os mais alinhados com nosso perfil. David dobrou o tablet. O mundo dá voltas, né? Geraldo passou 5 anos te subestimando. Agora está desempregado, processado e queimado no mercado. Enquanto você está aqui construindo algo melhor. Não sinto prazer nisso. Bom, talvez um pouco. Geraldo criou sua própria queda. Mas sinto pelo Tiago, pelos funcionários que ficaram. Eles estão contratando da concorrência, oferecendo 50% acima do mercado para trazer gente experiente. Tarde demais, mas pelo menos estão tentando. Espero que se recuperem. A indústria precisa de competição saudável. 1 ano depois, eu estava dirigindo por Sorocaba a negócios quando parei para almoçar em uma lanchonete perto do aeroporto. Lugar simples, comida honesta. Vi uma figura familiar numa mesa do canto. Tiago Pereira estava sentado sozinho em uma cabine no canto, lendo um livro didático. Mais magro, óculos novos, barba bem feita, parecia mais maduro. O livro era sobre gestão da cadeia de suprimentos industrial, cheio de post-its e anotações. Ele ergueu os olhos quando me aproximei. O reconhecimento imediato, depois um sorriso genuíno. Antônio, que coincidência! Ou talvez não. O mundo da logística industrial em São Paulo é pequeno. Se importa se eu me sentar? Por favor, eu ia almoçar sozinho mesmo. Estudando no fim de semana? Ele riu meio envergonhado. Pois é. Descobri que gosto mesmo disso quando estudo de verdade, não só quando me jogam no meio sem preparo. Programa de mestrado na USP, foco em supply chain. Os professores são incríveis. Voltou a estudar então. Decisão sábia. Decidi que deveria aprender de verdade o que deveria estar fazendo antes. Sabe, fundamentos. Aprendi que não existe atalho para a experiência. Diploma ajuda, mas não substitui conhecimento prático. Como está seu tio?
O rosto dele ficou sério, complicado. Ainda me culpa parcialmente pelo que aconteceu. Diz que você me envenenou contra ele, que sabotou a empresa remotamente, que conspirou com os clientes. Tiago, você sabe que não foi assim. Eu sei, todos sabem. Ele só não consegue aceitar que errou, que o nepotismo tem consequências, que competência importa mais que sangue. Está morando com os pais agora, tentando alguns negócios próprios, mas a reputação dele está manchada. Ninguém quer fazer negócio com ele. É triste, na verdade. Era um homem poderoso que perdeu tudo por arrogância. Bebemos nossos cafés em silêncio por um momento. Eu queria te agradecer, disse Tiago de repente. Você poderia ter me sabotado completamente, deixado eu me afogar sem ajuda nenhuma. Seria justo, considerando tudo. Mas você tentou me ajudar mesmo depois de tudo. Você não tinha culpa da situação. Era tão vítima quanto eu das ambições do seu tio. Não fazia sentido te punir por isso. Não sei se eu teria a mesma grandeza, maturidade, decência, como se chama. Você teria. Quando a raiva passa, a gente vê que vingança raramente vale a pena. O melhor é seguir em frente e construir algo melhor. E você construiu. Ouvi falar da Silverlinks. Crescimento de 40% no ano. Vocês pegaram várias contas da Corvo Negro. Elas vieram até nós. Preferem trabalhar com gente conhecida, confiável. Não forçamos nada. Você merece o sucesso. Trabalhou duro por ele. E você também vai conseguir o seu. Do jeito certo desta vez. Ele assentiu. Aliás, conseguiu um estágio na logística moderna. 3 dias por semana enquanto estudo. Começando de baixo, aprendendo tudo. Meu supervisor nem sabe quem é meu tio. Prefiro assim. Excelente empresa. Conheço o diretor de operações deles. Quer que eu ligue apresentando você adequadamente? Não como sobrinho de ninguém, mas como um estudante dedicado que conheço. Tiago pareceu emocionado. Você faria isso? Depois de tudo, todos merecem uma segunda chance quando estão dispostos a fazer direito. Você está se esforçando de verdade agora. Merece reconhecimento por isso. Paguei nossos almoços. Apertamos as mãos desta vez como iguais, não como chefe e subordinado forçado. Antes de sair, Tiago disse: Antônio, uma última coisa. O que você me diria? Para não cometer os erros do passado, nunca aceite o que você não conquistou. O peso vai te esmagar. E sempre, sempre valorize quem te ajuda a crescer. São essas pessoas que fazem a diferença entre sucesso e fracasso. Ele assentiu, absorvendo. Vou lembrar disso, prometo. 6 meses depois, cruzei com Geraldo Pereira no shopping. Estava sozinho, mais magro, cabelo completamente grisalho. Me viu, hesitou, depois se aproximou. Antônio, a voz dele estava diferente, sem a arrogância, sem o tom de comando. Geraldo, como vai? Ele riu amargamente. Você sabe como eu estou. Todo mundo sabe. A indústria inteira sabe. Perdeu tudo. Empresa, reputação, dinheiro. Até a família está distante. Culpam você? Culpo todo mundo. Você, Tiago, a diretoria, o mercado. Mas no fundo, ele pausou. No fundo, sei que a culpa foi minha. Fui arrogante, nepotista, cego. Achei que podia manipular tudo e todos. Que mérito era menos importante que conexões. Era difícil ver alguém tão quebrado. Apesar de tudo, não sentia prazer em sua queda. Sinto muito que tenha chegado a isso, Geraldo. Sinceramente, você sente? Depois do que fiz? Te humilhei e te passei para trás. Te tratei como lixo no final. Por que sentiria algo além de satisfação? Porque guardar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Já passou. Estou bem, você está lidando com as consequências das suas escolhas. Não há nada a ganhar em celebrar sua queda. Ele me estudou por um longo momento. Você mudou. Ou talvez eu nunca tenha te enxergado de verdade. Sempre te vi como uma ferramenta. Alguém para usar. E agora? Agora vejo que você era o melhor funcionário que tive. E o joguei fora por orgulho e nepotismo. Tiago me contou como você o ajudou. Mesmo depois de tudo. Ele está indo bem agora. Fazendo do jeito certo, eu sei. Estamos distantes. Mas acompanho. Ele vai ser melhor que nós dois. Aprendeu com nossos erros. Se precisar de algo, Geraldo. Ele ergueu a mão. Não. Obrigado, mas não. Alguns pontos não podem ser reconstruídos. Algumas lições precisam ser aprendidas completamente. Vou encontrar meu caminho. Ou não. Mas será meu caminho. Nos despedimos. Foi a última vez que o vi. 2 anos depois do meu pedido de demissão, estava no meu escritório na Silverlinks quando Marina entrou.
Agora era minha gerente de controladoria. Roberto era diretor de operações adjunto. Construímos uma equipe dos sonhos. Você viu? Ela mostrou o celular. LinkedIn Tiago Pereira promovido a coordenador de supply chain na logística moderna. Merecido depois de começar como estagiário. Sorri, o garoto tinha aprendido. Do jeito difícil, mas tinha aprendido. Mérito próprio, trabalho duro. Crescimento gradual. Sem atalhos, sem nepotismo. Sofia me ligou naquela tarde, agora com 18 anos, cursando engenharia de produção. Pai, lembra daquela vez que você pediu demissão? Quando eu tinha 16, como eu poderia esquecer? Mudou nossas vidas. Eu nunca te disse, mas aquilo me inspirou. Ver você se defender, escolher dignidade sobre estabilidade, me ensinou que a gente não precisa aceitar injustiça, que sempre há outro caminho mesmo que seja mais difícil. Você está enfrentando algo assim? Não exatamente, mas tive que tomar uma decisão difícil na faculdade, sobre um projeto em grupo, onde queriam que eu fizesse todo o trabalho e dividisse o crédito. Lembrei de você. Disse não. Fiz meu próprio projeto. E como foi? Tirei 10. Os outros tiraram 6. O professor notou a diferença de qualidade. Às vezes defender o que é certo compensa. Essa é minha garota. Orgulhoso de você. Aprendi com o melhor. Aliás, jantar amanhã. Tem um restaurante novo que quero experimentar. Minha treat desta vez. Pode apostar. Desliguei o telefone e olhei pela janela. São Paulo se estendia até o horizonte, cheia de oportunidades e armadilhas, sucessos e fracassos. Pensei em tudo o que aconteceu desde aquele dia na sala de conferências da Corvo Negro. A decisão de sair tinha sido um divisor de águas. Não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Tinha me ensinado meu próprio valor, me mostrado que coragem às vezes é simplesmente dizer não, que dignidade vale mais que estabilidade, que o verdadeiro sucesso vem de construir algo com integridade, não de aceitar migalhas com gratidão forçada. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Abri curiosa. Antônio, sou João Felipe da Meridional Logistics. Soube que você fez maravilhas na Silver Links. Temos uma proposta que pode te interessar. Vice-presidência de operações para a América Latina. Podemos conversar? Sorri. O mundo realmente dava voltas. De funcionário dispensável a executivo disputado. De alguém que baixaria a cabeça a alguém que escolhia seu próprio caminho. Respondi. Agradeço o interesse. Vamos marcar uma conversa, mas adianto que estou muito feliz onde estou. Precisaria ser algo realmente especial para me fazer considerar mudança. A resposta veio rápida. É exatamente essa atitude que nos interessa. Pessoas que sabem seu valor. Vamos conversar. Guardei o celular e voltei ao trabalho. Tinha uma reunião com a equipe em meia hora. Íamos discutir a expansão para o Nordeste. Novos desafios, novas oportunidades. Marina tinha preparado as análises. Roberto mapeou a logística. A equipe que construí, baseada em competência e confiança, não em sobrenomes ou conexões. Enquanto me preparava para a reunião, pensei uma última vez em Geraldo e na Corvo Negro. Não com raiva ou satisfação, mas com uma estranha gratidão. Se ele não tivesse me traído, eu ainda estaria lá, preso em promessas vazias, esperando o reconhecimento que nunca viria, trabalhando fins de semana para construir o sucesso de outros. A injustiça dele me libertou, me forçou a reconhecer meu valor, me empurrou para algo melhor. Às vezes, as piores coisas que nos acontecem são, na verdade, libertações disfarçadas. Às vezes, a pessoa que mais te prejudica acaba sendo quem mais te ajuda sem querer, porque te força a parar de aceitar menos do que você merece, te obriga a lutar por algo melhor, te ensina que dignidade vale mais que segurança, que respeito próprio supera estabilidade, que é melhor construir algo novo do que mendigar migalhas do velho. A reunião começou. Olhei para minha equipe, pessoas que escolhi, que acreditaram em mim, que construímos juntos algo do qual nos orgulhamos, sem nepotismo, sem jogos políticos, sem promessas vazias, apenas trabalho duro, competência e respeito mútuo. Vamos construir algo incrível no Nordeste, eu disse. Algo que seja referência no mercado. Marina sorriu. Roberto assentiu. A equipe se inclinou para a frente, engajada. Era assim que deveria ser. Pessoas motivadas por propósito, não por medo. Lideradas, por exemplo, não por intimidação. Valorizadas por mérito, não por parentesco. Enquanto apresentavam as análises,
Meu telefone vibrou discretamente. Mensagem de Tiago: Antônio, consegui. Promoveram-me para gerente. Mérito próprio. Obrigado por me ensinar o caminho certo. Sorri discretamente e guardei o telefone. O mundo dá voltas. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Mas no final cada um colhe o que planta. Geraldo plantou arrogância e colheu ruína. Tiago plantou humildade e esforço. Está colhendo crescimento. E eu? Plantei coragem naquele dia em que disse não para a injustiça. E colhi uma vida da qual me orgulho. Uma carreira construída com integridade. O respeito da minha filha. A admiração dos pares. A paz de dormir sem arrependimentos. Às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem. Construir algo melhor. Provar. Não com palavras, mas com ações que você sempre valeu mais do que te deram. E no final das contas isso é o que importa. Não a queda dos outros, mas sua própria ascensão. Não a validação externa, mas a certeza interna de que você fez a coisa certa. Porque no final do dia, quando você olha no espelho, a única aprovação que realmente importa é a sua própria. A reunião continuou. Planos sendo traçados, estratégias definidas, o futuro sendo construído. Lá fora, São Paulo pulsava com sua energia caótica de sempre, e eu estava exatamente onde deveria estar. Não por acaso ou nepotismo, mas por escolha e mérito. A vida nem sempre é justa, mas às vezes, só às vezes, a justiça prevalece. Só precisa de alguém com coragem para exigi-la.